Saúdos, amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, quero convidar a igreja a abrir a Sagrada Escritura no livro de Atos, capítulo 5, e nós leremos do versículo 17 até o versículo de número 23. Atos, capítulo 5, de 17 a 23. Ouça com atenção, esta é a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levando-os para fora lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere e voltando, relataram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja iluminando a nossa mente para entender a sua palavra. Oremos. Senhor Deus grandioso, Criador dos céus e Criador da terra. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja agindo na vida dos nossos irmãos que ouvem este sermão. Que o Senhor esteja agindo na mente e no coração de cada um deles, para que compreendam e também para que pratiquem. Em nome de Jesus que a ti nós oramos. Amém. Nesse mês aconteceu em Belém do Pará a 30ª Conferência das Partes da ONU sobre o Clima, a chamada COP30. Essa é a mais importante cúpula global sobre mudanças climáticas. E essa conferência ela se iniciou no dia 10 e terminou sexta-feira, no dia 21. Ela teve a participação de líderes, negociadores e ativistas de vários países. E o principal objetivo da COP30 foi acelerar as ações globais para combater o aquecimento global e assim consolidar aquilo que alguns chamam de o progresso do Acordo de Paris. Especificamente, eles queriam focar na discussão sobre o financiamento climático para garantir que nações em desenvolvimento tenham recursos para a transição energética e adaptação aos impactos climáticos. Então, em suma, eles estavam querendo que os países mais ricos contribuíssem com os países mais pobres para que eles pudessem adotar formas de energia mais limpa. Além de tudo isso, eles queriam colocar a Amazônia no centro do debate sobre a conservação e o uso sustentável da terra. E é exatamente por isso que essa conferência ela foi feita ali em Belém, no Pará. E nisso tudo nós podemos perceber o quanto que os homens eles temem os efeitos do pecado no mundo, porque desordens ambientais e todas essas coisas acontecem como castigo do pecado. Por que o pecado entrou no mundo? E os homens temem isso. Eles temem o castigo decorrente do pecado, mas grande parte dos homens não temem o Deus que castiga. Na verdade, muitos deles odeiam ao Senhor. E porque odeiam a Deus, odeiam a igreja de Deus. A igreja ela fala sobre o motivo pelo qual os castigos de Deus vêm para esse mundo. E o motivo são os pecados. A igreja anuncia aos homens: vocês estão em pecado contra Deus. Vocês precisam mudar a forma de vida que vocês estão vivendo. E porque não querem abandonar os seus pecados, eles militam contra o reino de Deus. Mas mesmo diante da militância dos ímpios, mesmo diante do ódio, nós precisamos permanecer obedientes à palavra de Deus. E permanecer obedientes tendo uma coisa em mente: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E, em suma, essa é a mensagem que esse texto nos traz. Mesmo diante do ódio, precisamos permanecer obedientes, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Mas para entender como esse texto ele nos traz essa mensagem tão importante, nós precisamos primeiramente entender o contexto no qual ele está inserido. Aqui esse texto ele vem logo após um daqueles resumos que Lucas ele faz no decorrer do livro de Atos, mostrando como a igreja, como o reino de Deus estava crescendo. E aqui ele mostra que o Espírito Santo, no texto anterior, ele mostra que o Espírito Santo ele agia poderosamente na igreja, testemunhando por meio de sinais e prodígios. Então o Espírito Santo habilitava os apóstolos, que realizavam grandes sinais e prodígios. E ao mesmo tempo que a ação do Espírito Santo na igreja fazia com que muitas pessoas fossem atraídas, ela também espantava os lobos. Nós vimos o episódio de Ananias e Safira, onde falsos cristãos foram penalizados por desrespeitarem ou por tratarem com desprezo o reino de Deus. Então o Espírito Santo estava agindo por meio dos apóstolos. O Espírito Santo estava agindo por meio da igreja, e aquilo acabou despertando a inveja dos líderes religiosos de Israel. E a primeira coisa então que esse texto vai nos mostrar é: os ímpios odeiam os filhos de Deus, e é por isso que militam contra o reino de Deus. Diz o versículo 17: levantando-se, porém, o sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote que eles falam aqui? É Anás. Anás, ele era o sumo sacerdote, depois foi nomeado como sumo sacerdote o seu genro, Caifás. No entanto, para a gente ver o quanto que esse homem era um homem que gostava do poder, o quanto que esse homem era um homem terreno e carnal, ele não quis abandonar o seu posto de sumo sacerdote, mesmo depois de ter sido nomeado outra pessoa. Continuou agindo como sumo sacerdote. E aí diz: e todos os que estavam com ele. Provavelmente membros da sua própria família, da família dos sacerdotes, que eram, isto é, o partido dos saduceus. Ou seja, o Simon Kistemacher, ele vai dizer que os membros da família dos sumos sacerdotes, eles eram do partido dos saduceus, que era um partido religioso, também um partido político, mas principalmente religioso. Eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em anjos. E o texto diz que eles ficaram com muita inveja dos apóstolos. E por que eles ficaram com inveja? Eles ficaram com inveja porque eles entenderam o que estava acontecendo. Esse início do livro de Atos, essas discussões que tem com as autoridades religiosas, esse embate com as autoridades religiosas de Israel, com os líderes de Israel, tanto os líderes religiosos como os anciões, está nos mostrando uma coisa. Deus, ele está tirando o poder e a autoridade das lideranças da igreja da antiga aliança. E agora as lideranças da igreja da nova aliança estão sendo revestidas de autoridade. E é exatamente por isso que eles estão com inveja. Então veja, as pessoas, quando olham para a igreja, muitas vezes elas sentem ódio da igreja. Por quê? Porque a igreja vai dizer: vocês estão em pecado. Vocês precisavam se arrepender, vocês precisam se arrepender da forma de vida que vocês estão tendo. Vocês precisam parar de ter uma vida tão egoísta, preocupando somente com vocês mesmos. Vocês precisam olhar para aquele que é o autor da criação. Vocês precisam olhar para aquele que é o dono da casa na qual vocês estão. Mas os ímpios, eles não querem fazer isso. Os ímpios, eles amam muito os seus pecados. Os ímpios, eles amam muito a sua forma de vida em rebeldia contra Deus. E eles não querem abandonar essas coisas. E é exatamente por isso que eles se voltam contra o povo de Deus. Eles odeiam a Deus. Se eles pudessem matar Deus, eles matariam. Quando tiveram a oportunidade de fazer algo perto disso, eles mataram. Foi Jesus. Mas a Trindade eles não podem matar. Não pode fazer com que Deus deixe de existir.
E porque não podem matar Deus, eles perseguem aqueles que servem como instrumento de Deus. Eles perseguem aqueles que servem como boca de Deus. E é por isso que o mundo odeia a igreja. E era exatamente isso que estava acontecendo. Eles estavam com inveja. O que foi que motivou Caim a matar Abel? Foi inveja. Porque o sacrifício que Abel ofereceu, ele foi aceito por Deus. Mas veja algo que Caim não atentou. Sabe por que aquele sacrifício foi aceito por Deus? Porque foi um sacrifício como Deus exigia. Como era o padrão que Deus havia estabelecido. Um sacrifício animal. Quando o homem e a mulher pecaram, o Senhor lá no jardim do Éden, ele matou um animal, ele sacrificou um animal, tirou as vestes daquele animal e vestiu em Adão e Eva. Tudo aquilo já era uma prefiguração de Cristo. Um ser inocente precisava morrer para que a nossa culpa, a nossa dívida, ela fosse coberta, ela fosse paga. Ele precisava ser revestido de sua glória para que nós fôssemos cobertos por sua glória. Ele precisava ser despido da sua glória para que nós fôssemos revestidos da sua glória. E Abel, ele seguiu esse padrão. Enquanto que Caim ofereceu a primícia do seu próprio trabalho. Tentou agradar a Deus com as suas próprias obras. E aí é que o ímpio não entende. Nós não somos salvos porque nós somos melhores. Mas nós somos salvos porque nós confiamos em Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somente por meio de Cristo é que nós podemos ser salvos. Então o ímpio, ele não tinha que ficar com inveja de nós. Mas os ímpios, eles deveriam se arrepender de seus pecados e abraçar essa graça que é oferecida aos pecadores. No entanto, em vez de fazerem isso, de reconhecerem a mão poderosa de Deus agindo ali, de tantos milagres que eram feitos, eles agiram de maneira louca, perseguindo os apóstolos, militando contra Deus. Então o texto diz que eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A prisão pública, vai dizer o Simon Kistemaker, ela não era vista como ficar preso, não era visto em muitos lugares como sendo uma sentença, como sendo um castigo. A prisão ela era, na verdade, mais para esperar a sentença. Naquela época não tinha muito esse negócio de ficar preso. A prisão era para esperar a sentença. A sentença às vezes era a morte. A sentença às vezes era trabalhos forçados. A sentença às vezes era se tornar escravo de alguém. A sentença às vezes era o apedrejamento. A sentença às vezes era pagar aquilo que roubou, algo parecido. Então, nós vemos o quanto que os apóstolos eles tinham que enfrentar leis duras, perigos reais, e mesmo assim eles continuavam fiéis à palavra de Deus. Mesmo assim eles continuavam fiéis àquilo que Deus havia ordenado que eles fizessem. E muitas vezes nós enfrentamos desafios muito menores para sermos fiéis a Cristo e acabamos negando Jesus Cristo. Às vezes simplesmente porque temos medo do que os nossos colegas do trabalho, os nossos colegas da escola vão dizer, vão pensar de nós, porque nós não queremos fazer coisas que pareçam careta, que pareçam antiquadas e tudo mais. Que besteira. Que besteira comparado àquilo que os nossos antepassados eles tiveram que sofrer para que nós fôssemos alcançados, para que nós tivéssemos essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Muitas vezes as pessoas elas não querem ser batizadas porque sabem que elas estão erradas em alguns pontos e elas não querem se acertar naquilo para serem recebidas na igreja. Dizem para Deus, Deus, isso aqui que eu tenho, esse pecado que eu cometo,
é mais importante do que o Senhor. Então eu não vou abrir mão do meu pecado para abraçar o Senhor. Não era assim que agiam aqueles apóstolos. Mas aqueles apóstolos, eles amavam a Deus acima de todas as coisas. E nós vemos como Deus agia em favor da sua igreja. E a segunda coisa que o texto nos mostra é que a nossa preocupação primária, ela deve ser a obediência a Deus. Aquilo que o crente mais deve buscar em sua vida é ser obediente a Deus. Diz o versículo 19: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Nós devemos ter em mente que o Senhor é que milita pelo seu povo. A ordem que ele deu para a igreja é uma ordem que ele deu. Ou seja, ele é o principal interessado em fazer com que o seu plano se cumpra, com que o plano da redenção se cumpra. Então nós devemos ter em mente que esse Deus, que é o Senhor de tudo, ele vai fazer o seu plano se cumprir. Então o que resta para nós? O que resta para nós é sermos obedientes. Aqueles homens, eles estavam lutando contra autoridades que eram muito maiores do que ele, autoridades humanas. Que qualquer ser humano olharia e diria: isso é loucura. Se colocar contra esses homens nesse tempo, nessa cultura. Mas eles fizeram isso. Não porque eles eram rebeldes, mas porque eles eram obedientes à palavra de Deus. Eles preferiam, antes de obedecer às autoridades humanas, obedecer à autoridade de Deus. E o Senhor os honrou. Um anjo veio, abriu a prisão e levou eles para fora. E às vezes nós vivemos as nossas vidas como incrédulos. Nós não acreditamos que o Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas. É claro, milagres assim, como um anjo aparecer, era mais comum naquela época. Hoje, mesmo que ainda aconteça hoje, não é tão comum assim. Aquela época era uma época específica em que grandes coisas estavam sendo feitas, e esse testemunho mais extraordinário, ele precisava ser dado. Mas Deus, ele continua sendo o Senhor da providência. Deus, ele continua agindo por meios naturais, e soberanamente agindo por meios naturais. Por meio dos acontecimentos naturais da vida, ordinários da vida. Então por que muitas vezes nós tememos? Porque muitas vezes nós achamos que os homens, eles são mais poderosos do que Deus. Deus está no controle da história. Deus está no controle dos acontecimentos das nossas vidas. Nós não devemos temer ser obedientes a Deus. Deus os livrou, Deus os libertou soberanamente. E aqui nós vemos milagres acontecendo como acontecia no início da história do povo de Israel. Que vinham os inimigos, cercavam o povo, mas Deus agia em batalha e livrava o povo. Naquele tempo Deus estava dizendo ao mundo: essa é a minha nação, esse é o meu povo, eu sou o Senhor deles. E aqui agora, nesse tempo dos apóstolos, ele está dizendo: esse é o meu povo, esses são aqueles que permaneceram fiéis a mim. E coisas semelhantes ao que aconteceu no início do antigo povo de Deus acontece agora no início da igreja de Deus, que é a nova Israel de Deus. Aquele anjo os tirou, e aquele anjo deu uma ordem: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Quando a gente ouve isso, a gente lembra daquele episódio no qual os seguidores de Jesus começaram a abandoná-lo, dizendo: esse discurso que ele está falando é duro demais.
e foram saindo e restaram somente os 12. E em vez de Jesus mudar a sua estratégia, em vez de Jesus mudar o seu estilo de sermão para atrair mais pessoas, Jesus, sabe o que foi que ele fez? Ele olhou para os apóstolos e ele disse o seguinte: e vocês? Não vão embora também? E quem lembra qual foi a resposta de Pedro? Para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem as palavras da vida. E é exatamente isso que o anjo disse para eles pregarem, as palavras da vida. Quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo cheio de vida, funcional. Mas entrou o pecado, e o pecado corrompeu todas as coisas. Quando Deus criou o mundo, por meio da palavra, Ele criou esse mundo funcional. Por meio da palavra, Ele criou esse mundo cheio de vida. Mas o pecado corrompeu tudo. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus, Ele não deixou o mundo nesse estado, mas por meio da palavra Ele está transformando outra vez, Ele está trazendo vida. E por meio da palavra um dia, Ele irá restaurar todo este universo. E nós somos as primeiras criaturas dessa nova criação, os primeiros que são, por meio da palavra, transformados. Por meio da palavra, nós somos tirados da morte e somos vivificados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas quando nós ouvimos o Evangelho, então nós fomos vivificados. E é por meio da palavra, pregado domingo após domingo, sermão após sermão, por meio da leitura, por meio de reflexões, que nós somos transformados, que nós somos feitos novas criaturas, que nós mudamos as nossas vidas, que nós somos santificados. E essa palavra ela não tinha que deixar de ser pregada. E aqui nós vemos o valor que devemos dar à palavra. Elas são as palavras da vida, desta vida. Então você busca ler a palavra. Você busca ouvir a palavra. Você anuncia a palavra. Você testemunha de Cristo para outras pessoas. Você ama e preza pela pureza da palavra, pela pureza da doutrina. E veja o que eles fizeram. Eles obedeceram. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Eles foram obedientes. Diante do ódio, diante da perseguição, diante de ameaças, diante de prisão, o que eles fizeram? Foram obedientes. Então a nossa preocupação primária, ela deve ser obediência a Deus. Porque para que nós fomos feitos? Os nossos símbolos de fé dizem, para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Como nós podemos glorificar a Deus? Aí o catecismo infantil vai dizer, amando e obedecendo todos os seus mandamentos. Como nós podemos glorificar a Deus? Amando e obedecendo todos os mandamentos seus. É assim que nós glorificamos a Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Ser obedientes à palavra de Deus. E devemos ter uma coisa em mente nessa obediência. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vemos isso a partir do versículo 21. A parte B do versículo 21, que diz o seguinte: quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Primeira coisa que nós vemos, a arrogância desses líderes religiosos. Eles chegaram, se reuniram ali, e eles estavam ávidos para julgar os apóstolos. Eles queriam humilhá-los. Eles queriam dizer, vocês não ouviram aquilo que nós falamos para vocês da última vez?
que vocês não deveriam mais ensinar o nome de Jesus, por que vocês continuam fazendo essas coisas? Nós demos a oportunidade para vocês. E vocês continuaram em sua desobediência. Convocaram todo o sinédrio. Isso mostra que aqui estava toda a assembleia dos líderes estava ali. Todo o conselho de anciões do povo de Israel, né? Então era algo que eles estavam tratando com muita seriedade. E eles mandaram lá buscar os apóstolos no Cáceres, jurando que tinham poder sobre os apóstolos. E aqui nós vemos o quanto que os homens ímpios, os homens maus e as autoridades, quando se colocam contra Deus, elas agem de forma louca e estúpida. Nós nos lembramos do Salmo 2, que diz: os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Mas o versículo 4 diz: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Por quê? Porque é loucura você se colocar contra Deus. Lembra o que fala Eli aos seus filhos? Os seus filhos estão em pecado contra Deus, né? Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 24 a 25. Eles estavam pecando contra Deus, profanando o santuário, roubando das ofertas que eram oferecidas ao Senhor, se deitando com mulheres ali no santuário, no tabernáculo, próximo ao tabernáculo, nas tendas próximas ao tabernáculo. E veja o que Eli diz para eles: não, meus filhos, porque não é boa fama esta que eu ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se você tem alguma coisa com alguém, você pode orar a Deus e pedir: Senhor, traga justiça. Mas se o seu inimigo é Deus, quem é que vai interceder por você? Quem é que pode fazer alguma coisa para lhe livrar das mãos de Deus? Ninguém. Então a coisa mais sábia a se fazer é você se submeter ao Senhor, é você buscar servi-lo. E o texto termina dizendo: mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então os homens, eles se acham tão bons, mas na verdade, quando eles estão fazendo as suas maldades, Deus é tão bondoso que Ele utiliza até suas maldades para o bem, para cumprir os seus planos. E isso de forma nenhuma isenta os homens que fazem o mal. Veja, o Senhor os queria matar. O Senhor vai castigar aqueles que são maus. O Senhor vai castigar aqueles que pecam contra Ele. Não ache que porque você agindo pecaminosamente, você acaba, sem querer, contribuindo para os planos de Deus, que Deus vai lhe isentar. Não, porque você está fazendo aquilo sem querer. E você está pecando. Você está, na verdade, querendo satisfazer a si mesmo, querendo satisfazer os seus pecados, porque se você quisesse satisfazer a Deus, você obedeceria os seus mandamentos, revelados na sua palavra. Então Deus vai castigá-lo pelos pecados que vocês cometeram. Não se enganem. Não pensem que vocês podem argumentar contra Deus. Não pensem que vocês podem entrar em um tribunal e colocar Deus como réu. O tribunal da última instância do universo é dele. O Supremo Tribunal é o dele. Com Deus não se brinca. Então essas autoridades que se colocam contra Deus, elas agem de forma louca. Mas o Senhor, Ele é pela sua igreja. E é por isso que o último versículo desse texto os últimos versículos
deste texto que nós lemos, nos traz a maravilhosa mensagem de que os poderes humanos não deterão o poder divino. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com todos os seguranças e sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Como aqueles homens haviam fugido? Havia os sentinelas, eles estavam junto às portas, estavam sendo bem vigiados, não havia a mínima possibilidade daqueles homens fugirem. Às vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a situação da igreja, nós olhamos para a pequenez da igreja, o quanto que a igreja é frágil aos olhos humanos. E nós pensamos, está tudo perdido. Não tem como a igreja vencer aqui, nessa situação. Nós temos que nos adaptar ao mundo, porque a igreja vai perder. Mas nós nos esquecemos que a igreja ela vive na dependência do Senhor. Que a igreja ela vive na dependência do Espírito Santo. E é no Senhor que nós devemos confiar. Hoje, aqueles que parecem estar grandes, amanhã estarão destruídos. Lembram do que diz o salmista, quando fala a respeito de Cristo? É como se o pai estivesse falando para o filho: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os meus inimigos debaixo dos teus pés. Então é exatamente isso. Todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. Ele vai vencer. Essa vitória é certa. Então, os apóstolos não estavam lá. Eles haviam sumido. Deus soberanamente os havia tirado de lá. E aqueles homens, eles estavam aterrorizados. Por que estavam aterrorizados? A gente vai ver em outros textos bíblicos que aqueles guardas, eles poderiam ser mortos por aqueles homens terem fugido. Não tinha como eles fugirem. Só há uma explicação possível, né, do ponto de vista humano. Alguém ajudou. Alguns dos soldados, dos sentinelas, nos traíram. Isso não pode acontecer. Então, eles corriam risco de serem mortos. E veja como é triste a vida do ímpio. Embora os ímpios também tenham a imagem e semelhança de Deus em algum nível, eles podem até fazer justiça, mas a gente não deve esperar tanta justiça assim, quando a gente está do lado errado, quando a gente é inimigo de Deus. Não pode esperar a honra daquelas outras pessoas que, como nós, são inimigas de Deus. Porque eles são imagens de Deus, mas são deturpados. Eles têm uma justiça, mas uma justiça deturpada. Então eles não usam o seu senso de justiça para glorificar a Deus, mas eles usam o seu senso de justiça contra Deus. Então quando os ímpios falam mal das lideranças religiosas ou dos cristãos, dizendo que são hipócritas, que fazem isso ou aquilo, não é porque eles amam a verdade. Não é porque eles amam a justiça. Mas é porque eles querem justificar os seus próprios erros. Mas é porque eles querem justificar os seus próprios pecados. É porque eles amam os seus pecados. E querem continuar vivendo em seu pecado, apontando para os pecados dos outros. Se você vive assim, saiba que você está à mercê de sofrer injustiça de outros e não tem ninguém por você. E assim estavam aqueles homens com todo aquele medo. O medo de serem punidos. Qual a solução para isso? Já nos foi dada. Precisamos ser obedientes a Deus. Não procurar satisfazer a nós mesmos, mas procurar satisfazer a Deus acima de todas as coisas. E estar com a consciência limpa, e estar com a consciência tranquila diante de Deus de que aquilo que o Senhor me mandou fazer, isso eu estou fazendo. Essa deve ser a nossa preocupação. Viver de acordo com a palavra
de Deus, ser obediente a Ele. E nisso Cristo nos foi exemplo. Ele era obediente ao Pai de tal forma que ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Veja, e a maravilha do cristianismo é que nós olhamos para Jesus não apenas como um mestre, não apenas como um exemplo a ser seguido, mas nós olhamos para Jesus como o nosso substituto na cruz, na vida. Nós não conseguimos obedecer perfeitamente. Por isso, com toda certeza, eu e você temos errado em muito naquilo que foi ensinado aqui hoje nesse sermão. Mas Jesus, ele teve uma vida de perfeita obediência em nosso lugar. E é graças àquilo que ele fez que hoje nós podemos nos arrepender de não termos vivido uma vida de tanta obediência assim. E nós podemos dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Não vamos cometer os mesmos erros que esses líderes, que essas autoridades religiosas, que viam o milagre, que viam os acontecimentos, mas não se arrependiam, mas faziam a burrice de se colocar contra Deus. Não vamos cometer esse erro. Vamos reconhecer: Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu estou fazendo aquilo que é errado. Perdoa-me, Senhor. E vamos mudar de vida. E vamos implorar ao Espírito Santo que nos dê habilidade, que nos dê capacidade para fazer aquilo que é certo, me preocupando comigo, me preocupando com a minha situação diante de Deus, em eu ser fiel ao Senhor, sem procurar ficar apontando pecado num ou no outro, mas procurando eu ser fiel ao Senhor, eu ser obediente ao Senhor. Então que nós procuremos fazer isso. Que nós procuremos ser obedientes ao Senhor. E nós temos essa oportunidade de fazer isso por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Os homens ímpios, eles temem os efeitos do pecado. Eles temem os efeitos do pecado na moralidade humana. Eles temem os efeitos do pecado na natureza. Nós vimos isso com a COP30. Uma reunião porque as pessoas estão com medo dos eventos climáticos. E eu não estou falando que é errado você ter medo disso. É humano ter medo dessas coisas. Mas antes de tudo, nós deveríamos olhar para o Deus que está acima de tudo. Nós deveríamos temê-lo acima de tudo. Nós deveríamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar ter uma vida de comunhão com Ele. Se nós tivéssemos feito isso, nós não precisaríamos ter medo dessas desarmonias que acontecem na natureza. Se nós formos obedientes, nós vamos usar da natureza com responsabilidade, porque é isso que o Senhor fala, para cultivar e guardar. Não somente para usar, para dominar, mas para guardar, para cuidar. Então, o maior problema do ser humano é o pecado. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos nos reconciliar com Deus. Aí é o centro do problema. Se isso for resolvido, tudo mais será. Esse é o centro da teia de aranha. Se você pega o centro da teia de aranha e você puxa, você desmancha toda ela. Então que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Amém. Vamos nesse momento orar e vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, obrigado porque nós tivemos a oportunidade de ouvir as Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Te pedimos, ó grande Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações, esteja nos habilitando a cumprir aquilo que nós aprendemos. Que Te amemos acima de todas as coisas, que busquemos Te servir acima de tudo, que busquemos ser obedientes ao Senhor. Que possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Com certeza,
que as demais coisas necessárias nos serão acrescentadas. Amém.